Boa noite, irmãos. Mais uma série de estudos e nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, aprender, o que Deus tem para nós nessa noite, de quarta-feira. Nós estamos estudando em cima de um livro chamado do John Stott, As 8 Marcas do Discípulo Radical. E nesse capítulo 6 nós vamos falar do equilíbrio como uma marca de um discípulo radical. O equilíbrio, para isso, para tanto, o nosso autor ele vai separar o texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 1 a 16. Lá, o autor ele aponta algumas características através de figuração, de uma linguagem figurativa, características do cristão, do discípulo, ou do cristão, o pequeno Cristo, de Jesus. Essas marcas, o perfeito equilíbrio dessas marcas é o que vai determinar o nosso equilíbrio como cristão. Essas marcas é um pouco do resgate da nossa identidade. Então, nesse estudo, eu convido os irmãos a refletir sobre a sua identidade como cristão, sobre aquilo que Deus realmente quer de você e o que Ele espera de nós aqui na Terra. Vamos, então, fazer a leitura que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, livre-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de malicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para que também foram designados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia de Deus, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da sua
intervenção. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, sejam o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos como devido respeito. Ame os irmãos e temam a Deus e honrem o Rei. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos a sua intercessão nesse momento, Pai, para que fale aos nossos corações essa noite. Nós precisamos ouvir a sua voz, Deus. Perdoe os nossos pecados, pois somos falhos, Deus. Purifique e nos dignifique a estar diante do Senhor, Deus. Nós queremos aprender de Ti. Derrame sobre nós o seu Espírito para que nós tenhamos compreensão verdadeira do texto que nós lemos, Deus. Fale aos nossos corações, ensine-nos e nos ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, um texto maravilhoso, um texto tão importante para o autor que ele chega a chamá-lo de Evangelho segundo Pedro. Esse texto de 1 Pedro 2, de 1 a 17, apresenta, como vocês puderam ver, figuras de linguagem. E nós vamos passear por essas figuras, passear pela nossa identidade como cristãos, como discípulos. E a primeira figuração, o primeiro ponto de um discípulo de Jesus, que este autor, que Pedro vai destacar, é lá logo no primeiro versículo 2, né? Como criança recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Pedro nos mostra que nós, como discípulo de Jesus, devemos nos fortalecer com um alimento puro. O simples evangelho, o simples estudar da palavra, o se alimentar da palavra. Mas ele nos chama a atenção colocando como crianças. Criança, é muito maravilhoso ver, né, uma criança, eu tenho uma em casa, de ver como ela tem o desejo, o anseio de aprender, como ela observa as coisas, como ela é simples no aprendizado, né? Ela não busca as complexidades das coisas, não. Ela pega aquilo e reproduz, simples, de forma simples, sem. Então Deus quer que nós sejamos assim, pessoas sempre prontas a aprender, nunca pessoas que acham que sabem já tudo, por já ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, aí não, vou ler a Bíblia, eu já sei, já conheço, já viu isso? Então, discípulo, a primeira marca, a primeira ponto da nossa identidade como cristão é sermos sedentos a aprender. Seja lá quem for, as experiências que a gente recebe, né? Nós não podemos menosprezar as experiências dos outros. Então nós temos que estar sempre buscando a ouvir e aprender, tirar as nossas lições de tudo aquilo que nós vemos, com muita humildade. Humildade essa de uma criança, simplicidade de uma criança. Nós não precisamos ser os teólogos, os descobridores das novas teorias teológicas, que não é esse o propósito. O propósito é o crescimento espiritual. O segundo ponto está lá no versículo 5, fala assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na
edificação de uma casa espiritual. Pedras vivas. Então, o segundo ponto é que nós somos pedras vivas. Como pedras vivas, nós fazemos parte de um projeto de construção, um projeto coletivo. Por isso, pedras. Porque se fosse nos dias de hoje, nós utilizamos tijolos, né? Mas antigamente eram pedras. Então, ele faz uma alusão a construções. Então, nós fazemos parte da construção, da edificação da casa espiritual. Casa espiritual que aqui na Terra, naquela época, era um templo. Um templo, por sinal, muito grandioso, muito luxuoso, que chamava a atenção da onde você olhasse dentro de Jerusalém. Porque aquele templo representava a presença de Deus ali naquele lugar. Jerusalém, os inimigos olhavam aquele templo, temiam, porque sabiam o Deus daquele templo. E as pessoas, as pessoas com problemas, as pessoas que precisavam, iam até aquele templo para poder serem abençoadas, porque sabiam que a presença de Deus ali estava. Nós, como pedras vivas, também somos partes desse templo. Nós somos parte da construção desse templo espiritual. Porém, o simbolismo do templo de Jerusalém é o simbolismo que nós, como discípulos de Jesus, deveríamos ter. Ou nós devemos ter, ou deveríamos ter. Sermos um vislumbre da presença de Deus, que as pessoas olhem a presença coletiva dos cristãos e veem ali a poder de Deus. Ali está Deus. É assim, e não é à toa, né, que Jesus nos selou com o seu Espírito, que é um pedaço de Deus, que é trino, né? Então o Espírito Santo está em nós. Então, pedras vivas ali. Outra coisa interessante também dentro de pedras vivas que nós podemos entender é que Jesus é a pedra angular, a pedra de tropeço, como o texto nos mostra, né? Por que ele é a pedra de tropeço? Porque muitos tropeçariam por não crer em Jesus. Então o Jesus ele não permite desculpas, né? Mas Jesus foi lá te salvar. Você não acreditou nele. Assim como Jesus, claro, nós também somos essa pedra. As pessoas que creem, né, que aceitam a mensagem que hoje é colocada por nós, é transmitida por nós, não só por palavra, mas por proceder nesse mundo. E isso não deixará desculpas, porque ele vai falar: eu botei várias pessoas em sua volta. Várias. Então nós somos pedras vivas, pedras que crescem, né? Nós crescemos como crianças, individualmente, buscando o leite, e crescemos em comunidade, como um projeto de construção da casa espiritual de Deus. Terceiro ponto, né? Ele vai colocar lá no versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, né? No versículo anterior também, logo depois de pedras vivas, ele fala assim, para serem sacerdócio santo, sacerdócio real, sacerdócio santo. Assim como o sacerdote do templo era aquele que cuidava do culto, aquele que levava as pessoas a cultuarem a Deus, aquele que dava oportunidade às pessoas de receber de Deus, de ouvir de Deus. Nós também somos essas pessoas, esse sacerdote santo, separado, né? Um sacerdote pronto a ensinar, a pregar a palavra de Deus, né? Orientar os caminhos
do povo, quando a gente entende a nossa função como sacerdote, de oportunizar, né? É tão bonito, sabe? Fica mais bonito que eu sou apaixonado por células, os irmãos sabem. Quantas pessoas oportunizam as pessoas de ouvir Jesus através de abrir uma célula na sua casa? Na minha casa eu tenho uma célula, vou começar mais uma vez. Depois dessa pandemia nós tivemos problemas, mas nós vamos voltar. Mas ali, numa célula, é oportunidade para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. É cumprir a função de sacerdote do Senhor. Sacerdote santo, orientando o povo para o caminho. Então, mais uma missão, mais um ponto, é o terceiro, sacerdote santo nós somos. Então nós somos crianças que querem aprender, que crescem no alimento da palavra, somos pedras vivas que crescem em equipe, trabalham junto com a construção da casa, e somos sacerdotes santos, aqueles que orientam, aqueles que buscam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Nós somos, isso é missão do cristão. Em quarto lugar, lá no versículo 10, está assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos um povo que pertence a Deus. Nós somos um povo que possui uma cidadania diferente. Nós somos um povo escolhido. Mas não somos escolhidos para serem melhores ou para... Não, nós somos escolhidos para abençoar pessoas. Nós somos escolhidos para cumprir uma missão. Nós somos escolhidos para ser servos. Por isso, povo de Deus. Temos uma cidadania diferente. Isso é o quinto ponto, né? O quinto ponto o quinto ponto do discípulo, né? Da identidade como discípulo é o estrangeiro. Nós somos estrangeiros. Aí lá no versículo 11, amados, insisto em que como estrangeiros, nós não temos essa cidadania, como foi falado no outro ponto, nós temos outra. O nosso proceder é diferente. Nós somos diferentes a esse mundo. Nós temos uma filosofia diferente. Nós temos uma cultura diferente. As pessoas precisam ver essa cultura. E quando a gente está no meio do povo, a gente chama a atenção pelo nosso proceder, pelas nossas palavras. Nós somos diferentes, mas também, como estrangeiros, não podemos ser indiferentes. Sermos povo de Deus, estrangeiros aqui, diferentes. Porém, nós não podemos ser indiferentes, porque através dessa essa diferença que nós fazemos, né, na vida das pessoas, olhando para o próximo, ajudando o próximo, é o que vai identificar-nos como discípulos verdadeiros de Jesus. Nós precisamos fazer diferença. Não podemos ser indiferentes, mas somos diferentes. Essa é a ideia de estrangeiro. Somos estrangeiros, aí no mesmo versículo, e peregrinos no mundo. Nós não ficamos parados, irmãos. A nossa identidade como cristão não pode nos permitir ficar parados, alheio às coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, mas nós não podemos ficar alheio ao sofrimento, às coisas que vão acontecendo. Nós estamos sempre indo em direção aos necessitados, indo em direção àquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, indo em direção, né, a resgatar pessoas, a cumprir a construção do templo espiritual de Deus. Nós estamos indo em direção, estamos sempre indo. Por isso, né, somos peregrinos. Também somos peregrinos no sentido de que isso aqui é para passageiro. Nós não podemos nos apegar a coisas e a lugares. Nós não podemos ficar presos com bens materiais, com lugares, com coisas. Por isso somos peregrinos. Estamos sempre indo em direção
a fazer a obra de Deus. Outro ponto, e não damos valor, nós não podemos dar valor às coisas desse mundo. Nós não podemos, como peregrinos, pensar em nós, a nossa vida como valiosa. Nós não damos a nossa vida como valiosa. Nada aqui é valioso, é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, essa vida, esse corpo vai acabar. Então, nós não estamos aqui em busca de saúde, de felicidade momentânea. Nós não estamos aqui buscando essas coisas, nós estamos aqui passageiramente para sermos tudo o que foi dito até agora nesse estudo, não é? Então, estamos de passagem. Na sétima e último ponto que o Pedro vai destacar como identidade cristã, está lá no versículo 17 e 16, né? Vivam como pessoas livres, mas não usem liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A ideia de servos aqui, nós esquecemos o que é um servo, né? Um servo é aquele que serve. O que serve é como um serviço de escravo. Ele não tem direito. Nós não temos direito diante de Deus. Irmãos, nós não temos direito de exigir nada de Deus. Nós somos servos. A nossa característica como servo é que nós estamos sempre servindo ao Senhor em primeiro lugar. Nós não servimos aos nossos caprichos, às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos achismos. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos ao Senhor. Essa é uma identidade, servo de Deus. Então, recapitulando para os irmãos, nós somos crianças recém-nascidas, ou deveríamos ser, sempre buscando puro alimento, o simples, de forma simples. Somos pedras vivas, parte do plano de construção, né, do templo espiritual. Somos sacerdotes santos. Sacerdotes santos. Cuidamos do culto ao Senhor. Nós oportunizamos o culto ao Senhor. E somos povo de Deus. Um povo diferente, mas um povo presente no meio do povo, uma referencial de Deus na terra. Somos estrangeiros. Não podemos ter a mesma conduta. Temos que chamar a atenção como diferentes. Somos diferentes, mas não indiferentes. Justamente por isso, nós chamamos a atenção, porque nós fazemos a diferença. Peregrinos, porque estamos de passagem. E somos servos de Deus, porque estamos aqui unicamente para servi-lo. Esses são os 7 pontos que Pedro coloca e que o autor vai dizer que é o Evangelho segundo Pedro, tão importante que são da gente refletir. Eu convido os irmãos que vocês reflitam nesses textos durante a semana. Porque é preciso ter o equilíbrio. Nós não podemos exagerar em um e negligenciar outro. Nós temos que buscar o equilíbrio dessas identidades, dessas missões que nos foi dada. Um equilíbrio, uma constância. A gente ouve muito que a vida cristã não é como uma autoescola, uma autoestrada americana, mas é como uma montanha-russa de altos e baixos. A vida cristã realmente é uma montanha-russa, mas devia ser uma montanha-russa menos diferenciada, né? Com menos altos e baixos, né? Porque não dá. Nós temos que buscar uma constância. Nós não podemos ficar também um dia lá no alto e outro dia lá no baixo. Nós não podemos ser povo de Deus lá no alto e não sermos peregrinos, negligenciar que somos peregrinos. Nós não podemos ser estrangeiros e abdicar de servir ao Senhor porque eu sou estrangeiro, porque eu não sou desse mundo, então deixa esse mundo para lá e sermos alheios a esse mundo. Então é preciso ter um equilíbrio. E eu espero
que os irmãos consigam esse equilíbrio, né? Porque a vida espiritual é, antes de mais nada, e são palavras do autor, uma vida. Nós precisamos vivê-la, fazendo a diferença. A vida espiritual não é, portanto, completamente separada, desarraigada de condição humana, transplantada para o ambiente angélico. Não estamos aqui vivendo a vida de anjos, não. Nós estamos aqui para viver uma vida. Uma vida. E essa vida parte conhecer essa identidade, essas identidades que aqui foram listadas, e tentar uma constância, aquilo que você, no seu ritmo, consegue, né? Que a gente consiga descobrir o nosso equilíbrio entre essas identidades como cristão, para sermos verdadeiramente discípulos radicais do Senhor Jesus. Quero despedir dos irmãos. Muito obrigado pela sua presença aqui, está assistindo aí online. Que Deus te abençoe. Uma grande semana.